aqui, eu quero te buscar, eu quero te servir. Se fraco estou, venha me perdoar, aumenta minha fé e meu amor, meu amor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 1. Assim diz o Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. O nome de Timóteo é mencionado no início da carta, não tanto para ajudar Paulo a escrevê-la, mas por estar com Paulo em Roma, lembrando que ele está preso, e ser uma pessoa também muito conhecida pelos filipenses. Sua mãe era judia, crente, casada com um grego. Timóteo morava na cidade de Listra, e você pode confirmar isso em Atos capítulo 16, e diante do bom testemunho que os irmãos dessa cidade deram sobre ele, Paulo o convidou para trabalhar com ele e Silas na segunda viagem missionária. Em 2 Timóteo 1,5, Paulo fala da fé sem fingimento que habitava na avó Lóide e sua mãe Eunice. Desde a infância foram ensinadas as sagradas escrituras a esse jovem que passou a acompanhar Paulo em sua jornada missionária. Vemos aí a importância da família no ensino da criança, ensinando o caminho em que deve andar. Timóteo tornou-se evangelista e ajudou Paulo a estabelecer novas congregações ao redor do mar Mediterrâneo. Seu nome aparece cerca de 24 vezes no Novo Testamento, e a ele são dirigidas duas cartas, 1ª e 2ª Timóteo. Portanto, lembrar que, independente do serviço que prestamos a Deus, nós somos servos dele. Paulo serviu como apóstolo, Timóteo serviu como evangelista. Ambos são servos de Cristo. Então, mesmo com um currículo desses, e ao lado do apóstolo Paulo, não poderia esquecer que os dois eram servos de Cristo Jesus. E servo significa escravo. Pessoas que estão ao serviço de um Senhor. Porém, Paulo e Timóteo tornaram-se voluntariamente servos de Cristo, submetendo-se ao seu serviço e à sua vontade. Não há como dizer que somos servos de Cristo se fazemos o serviço que Ele manda, mas não nos submetemos à sua vontade em nosso dia a dia. Eles consideravam-se propriedade ou possessão de um novo Senhor, e nisso descobriram a mais feliz liberdade. A liberdade de servir ao Senhor Jesus Cristo é decorrente de conhecer o que esse Senhor fez para alcançá-los. Certamente, quem conhece
o que Jesus fez e sabe do amor dele demonstrado em todo o tempo que andou nessa terra, indo até a cruz, certamente sabe que servi-lo, na verdade, é ter a verdadeira liberdade. Cristo significa ungido e é igual ao nome Messias, da língua hebraica. Os reis do Velho Testamento eram ungidos com óleo para consagrar-se ao serviço do Senhor. Jesus é o Rei ungido, esperado por séculos pelo povo de Deus e ungido por Deus com Espírito Santo e poder. Por isso, ele andou por toda parte, fazendo o bem, deixando o exemplo para que os seus servos seguissem os seus passos. A ele, Jesus, foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele está reinando no trono de Davi. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Os romanos perseguiram os cristãos, justamente porque seguiam outro rei e não o imperador. E estavam dispostos a dar a própria vida pela causa do rei que os serviam. Jesus significa o Senhor salva. Era um nome comum entre os israelitas, mas foi dado por Deus a Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, conforme Mateus 1:21. Conhecendo a sua história de amor e misericórdia demonstrada na cruz, e sabendo que mesmo sendo mestre e Senhor, ele veio para servir a humanidade, por isso há prazer naqueles que o seguem em serem reconhecidos como servos. Nós não carregamos títulos humanos, mas carregamos o reconhecimento de Deus, que o servimos conforme o dom que Ele deu a cada um. Mas independente do serviço que fazemos, jamais podemos esquecer que somos servos de Deus. Por isso não há espaço no reino de Deus para o orgulho ou arrogância, pois não importa o serviço que se faz, e sim a quem estamos servindo. Certamente, todos aqueles que foram imbuídos de uma responsabilidade cristã, seja ela de ensinar, como Paulo e Timóteo, ou seja ela como de servir, fazendo roupas para a irmandade, cuidando da benevolência, como Dorcas, não importa. Não importa o serviço que se faz, e sim a quem estamos servindo. Quando compreendemos isso, não há constrangimento em ser chamado de servo ou escravo, pois nos juntamos a Paulo e a Timóteo, que fizeram grandes obras, estabeleceram congregações e ajudaram os irmãos a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E quanto mais o conhecemos, mais desejamos servi-lo, e faremos isso sempre com alegria e satisfação de saber que desse modo estamos ficando parecidos com Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar
a sua vida em resgate por muitos. Eu estou feliz em ser chamado para ser servo do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Estou feliz porque me junto a Paulo e Silas, que foram servos dedicados, reconhecidos por Deus. Estou feliz porque, como servo de Deus, posso caminhar com o meu Senhor com a certeza de que Ele cuidará de mim como cuidou dos seus servos no passado. Eu estou feliz por saber que Jesus, sendo Senhor e Mestre, serviu a humanidade. E agora, como Ele, eu também posso servir. E você, está feliz em ser reconhecido como servo de Deus? Que Deus te abençoe. As minhas forças só me enfraquecem, por isso agora eu quero buscar-te, e assim então consigo ver o meu tamanho, posso entender que com tua força, como águia vou subir, como águia